buenos dias, mis queridas hermanas. Deus me las bendiga. Que bueno, que gusto poder estar novamente em esta manhã bendecida, em este dia hermoso de lunes 7 de março de 2022. E eu quero continuar trazendo a segunda parte que nós outras iniciamos aí, não? Estamos falando sobre las palavras importam. Las palavras importam. Hoje nós outras vamos ver aí a parte 2. Um saludo desde aqui de Equador, da missioneira Márcia Gomes, que eu hago parte do Ministério Centro Cristiano Maná de Vida. Hoje nós vamos, minhas queridas hermanas, está falando a segunda parte, las palavras importam. Nós outras temos que ter muito cuidado com as palavras que nós outras soltamos, com as palavras que nós outras hablamos, dizemos, não? E muitas vezes as palavras que soltamos em o nosso dia, se nós outras não estarmos vigilantes, nós outras acabamos lançando uma maldição, uma palavra negativa, uma palavra contrária em nossos familiares, em nossos cônjuges, não? Nossos filhos. Então, se nós outras, como serva de Deus, temos que estar atentas, e muitas vezes nós outras não quedamos atentas. Muitas vezes nós outras deixamos levar, não, muitas vezes pelo nojo, não, deixamos ser levadas aí pela ira e muitas vezes soltamos palavras que vão trazer uma consequência muito grande em nossos filhos, em nosso cônjuge. Então nós outras temos que ter muito cuidado. Nós outras temos que estar vigilantes, apenas falando com o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que cambie os nossos corações, que cambie o nosso linguajar, que cambie a nossa maneira de pensar. Muitas vezes nós outras entendemos, e eu entendo perfeitamente, que há pessoas em nosso convívio, em nossa família, em nosso trabalho singular, não? Muitas vezes nós outras encontramos pessoas difíceis de se lidar, pessoas difíceis de manejar. É muito difícil, e é nessa dificuldade, minhas queridas irmãs, é que está o perigo, é nessas dificuldades que nós outras enfrentamos no dia a dia, convivendo com pessoas difíceis, convivendo com pessoas que tudo que você faz não está bem, com pessoas que realmente te tira do sério mesmo, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não deixam Deus trabalhar em sua vida, que não deixam Deus tratar, ou não deixam Deus cambiar, ou não cambia, não luta para cambiar a sua vida, não luta para cambiar a sua personalidade, não se ajuda, e é difícil. Eu entendo muito de vocês que é difícil conviver com pessoas assim, e o nosso adversário, e nós outras temos que ter um pensamento diferente, não? De outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? E muitas vezes, minhas queridas irmãs, o nosso adversário, ele usa essa pessoa, porque essa pessoa dá lugar, essa pessoa, ela dá legalidade, essa pessoa, ela permita que Satanás trabalhe em sua mente, trabalhe em seu coração, e muitas vezes ali, nesta oportunidade que o nosso adversário tem através dessa pessoa, começa a nos afligir, começa a realmente nos afrontar, e muitas vezes nós outras saímos do Espírito, e nós outras começamos, não, até mesmo a pelear, nós outras saímos do Espírito, nós outras nos descontrolamos, e aí está o peligro, minhas queridas irmãs, porque é nesse momento
que o diabo ali, não, o nosso adversário, ele viu, ele teve a sua chance, né? A sua oportunidade. E é nesse momento que ele vem e nos ataca, da nossa vulnerabilidade, né? Quando nós estamos vulneráveis ali, quando nós estamos ali numa ira, né? Nós não nos controlamos, não nos vigiamos e soltamos palavras. Então, minhas queridas irmãs, a nossa segunda parte, nós outros vamos estar falando aí. Sim, a nossa segunda parte. Las palavras importam. Sim, las palavras importam. Vamos estar lendo, minhas queridas irmãs, em Mateus, capítulo 12 e no versículo 37. Mateus, sim, capítulo 12, no versículos 37. Nos diz assim, a palavra do Senhor, em esta manhã, em o nosso devocional de hoje. Por tus palavras serás justificado, e por tus palavras serás condenado. Por tu palavra, tu serás justificada, minha querida irmã. Por tu palavras, tu serás condenado. Por isso que nós outras temos que ter muito cuidado. A nossa palavra pode nos justificar, mas também ela pode nos condenar. Por isso que nós outras temos que ter cuidado no dia a dia. O que nós outras estamos falando, o que nós outras estamos soltando, temos que vigiar. Porque o nosso adversário, minhas queridas irmãs, não dorme. Ele não dorme. Ele não saca férias. Ele não saca férias, ele não saca feriado, ele não. Ele trabalha 48 horas contra nós outras, contra a nossa família, contra o nosso hogar, contra o nosso matrimônio, contra os nossos filhos, contra o nosso relacionamento, não? De amizade e o nosso trabalho. Então ele trabalha ali 48 horas. Eu não abro mais 24 horas, não, é 48 horas, porque ele não dorme, ele não descansa. E ele age de tudo para querer nos derrubar. Ele age de tudo para querer nos destruir. E de onde ele vai nos destruir? De onde ele vai pegar a nossa fragilidade, minhas queridas irmãs? É na nossa atitude, na nossa palavra. Então, as palavras importam. Todos os dias, minhas queridas irmãs, nós outras como cristianas, devemos tomar muito cuidado do que está saindo de nossas bocas. Que nós outras estamos falando, pois as palavras que podem prejudicar, e por isso que podemos ouvir, não? Muitas vezes, um ditado ou uma fala, não sei como pronuncia esta palavra, que se diz, pense antes de hablar. Pensa muito. Por isso que no nosso primeiro vídeo, não? Na nossa primeira parte, eu falei com vocês, né? Eu disse a vocês, não? Que pensa 1, 2, 3, ou se possível, 10 vezes antes de falar. O que nós outras estamos soltando. Não somente, minhas queridas irmãs, a palavra de maldição, a palavra contrária a nossos familiares, ao nosso cônjuge. Nós outras também falamos para nós outras mesmas. Muitas vezes nós outras estamos lançando palavras contrárias a nós outras mesmas. Nós outras temos que vigiar. Não? Muitas vezes, minhas queridas irmãs, no dia a dia, nós outras nos olvidamos. Nós outras nos olvidamos que somos servas do Senhor. As nossas atitudes do nosso dia a dia, as nossas atitudes em nosso hogar, as nossas atitudes lá fora. Não? Muitas vezes, irmãs. Então aqui, quando nós outras lemos aqui, não? Em Mateus 12, 37, por tuas palavras serás justificado
e por tuas palavras serás condenado. Por meio dessas palavras, Jesus, meus queridos, meio de essas palavras, Jesus, minhas queridas irmãs, estava aconselhando, não? Estava dizendo, estava falando ao povo, né? A dizer essas palavras para que eles não pudessem ser justificados no dia do julgamento, não? Mas já sabemos que quem diz, não, ou quem habla palavras de destruição será condenado naquele grande dia. Mira, é forte. Então nós outras temos que ter cuidado para que nossas palavras não nos condenem, não ser de destruição, né? Não nos condena no grande dia, que será o dia de julgamento. Vigiamos, minhas queridas irmãs, vigiamos com nossas palavras, porque as palavras, minhas queridas irmãs, têm a capacidade, não, de dar poder ou de condenar a outros. Temos que ter muito cuidado, e especialmente com os ninhos, como eu falei, não? Como eu disse no primeiro áudio, há muitas mulheres adultas que hoje se encontram atadas, cadenadas por palavras contrárias que escutaram em sua niñez, que escutaram quando eram ninhas, receberam tanto essa palavra, que hoje se encontram atadas. Hoje se encontra com uma raiz profunda de amargura, de ressentimento, de rancor. Então, em esta manhã, que nós outras venhamos pedir a Deus que nos ajude, que sane o nosso coração, e que o Espírito Santo habla com nós outras, e que nós outras venhamos vigiar. Vigiamos neste dia em nome de Jesus. Padre, graças por tu palavra nesta manhã. Graças porque tu és bueno, tu és maravilhoso. E nesta manhã, Senhor, eu quero entregar minhas irmãs, cada uma de nós outras em tuas mãos. Eu quero pedir perdão, Senhor, perdão por nós outras. Perdão porque muitas vezes nós outras não vigiamos. Nós outras muitas vezes deixamos nos envolver, Padre, com a situação, com um momento que está caliente, uma discussão, Senhor. Muitas vezes entramos em uma peleia que não necessitávamos ter entrado nesta peleia, porque não vigiamos. Padre, mas nós outras pedimos ao Senhor o perdão nesta manhã, que ajuda-nos, Padre, ajuda-nos não cair na trampa do nosso adversário, porque todos os dias, Senhor, ele arma trampa para nós outras cairmos, para nós outras sermos envergonçadas e para nós outras sermos destruídas. Não somente nós outras, mas toda a nossa família. Mas em nome poderoso de Jesus, repreendemos nesta manhã, atamos, emudecemos o homem forte, a mulher forte dentro do nosso hogar, Senhor, e fora do nosso hogar. É no nome poderoso de Jesus. Te entregamos esse dia em tuas mãos. Queda-se com nós outras, Padre. Cubra-nos com tu sangue. Cubra nossa família com tu sangue. Nós outras lhe pedimos, em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus me las bendiga e até a próxima oportunidade. Eu estarei trazendo a terceira parte do nosso devocional do dia. As palavras importam. Deus me las bendiga.